Bendito seja o Senhor nosso Deus, eternamente, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Hoje, como nós todos sabemos, é algo que é do conhecimento de todos. É aquilo que chamamos o domingo, hoje, aquele que chamamos o domingo do grande perdão. É o dia no ano em que nós somos acordados, despertados, abanados pela Igreja para nos lembrarmos da chave, nos lembrarmos de como podemos reverter a nossa situação de desencontro com Deus e afastamento permanente e gradual com Deus para o oposto disso, que é o regresso à casa do Pai, o regresso à comunhão com o nosso Criador. E não há, queridos irmãos e irmãs, como fazer isso de forma absolutamente nenhuma, a não ser através do perdão que pedimos aos nossos irmãos e do perdão que também damos àqueles que nos o pedem. Não há maneira, não há fórmula, seja ela qual for, muito menos mágica. As magias não existem, amados irmãos e irmãs, que nos proporcione o reencontro com o nosso Criador. Mas não há reencontro com o nosso Criador, como eu digo sempre, se não houver antes, reencontro, comunhão, proximidade, saudade genuína, verídica, verdadeira, com e pelos nossos irmãos. Às vezes nós temos veleidade de pensarmos que, desde que digamos umas palavras a Deus, aquilo que se chama oração, desde que não matemos ninguém, não roubemos alguém, não tenhamos pensamentos realmente tenebrosos, não é? Hediondos, monstruosos, teratológicos, maquiavélicos, não cometendo nós estes pecados assim enormes, gigantescos, pensamos nós na nossa falsa ingenuidade, porque nós não somos ingênuos, mas pensamos na nossa falsa ingenuidade que afinal não somos pecadores, nós nem sequer pecamos, não pecamos tanto assim. Não agredi ninguém fisicamente, não dei à trancada, à porrada, à tareia, como se diz na gíria popular, não andei a agredir os meus irmãos, não assaltei a casa de nenhum, então não matei ninguém. De facto, eu sou quase santo. Para que é que eu vou pedir perdão? Eu não tenho nada pelo que pedir perdão aos meus irmãos. Pensamos nós. Só que nós, queridos irmãos e irmãs, cometemos crasso erro, grande, enorme erro, porque só olhamos para os pecados monumentalmente gigantescos, do tamanho do Everest. Esses são fáceis de ver. As grandes pecaminosidades, aqueles pecados imensos, são fáceis de serem identificados por nós, e é mais fácil, vendo-os pelo tamanho, pela dimensão que têm, nós pedimos perdão a Deus pelo tão grande pecado que cometemos. Mas esquecemos aqueles pecados, queridos irmãos e irmãs, aqueles pecados, estejamos atentos para entendermos, queridos irmãos e irmãs, senão não vale a pena falarmos nem conversarmos se não for para melhorarmos. Entendem? Difícil, dizia eu, são aqueles pecados pequenos, os chamados imperceptíveis. De tão pequeninos serem, nós não nos apercebemos que eles existem. E então não pedimos perdão a ninguém, porque achamos que não, como eu disse inicialmente, não pecamos de facto. Achamos que está tudo bem connosco e tudo mal com os outros. Os outros são sempre os nossos culpados. Pedir perdão, amados irmãos e irmãs, é uma coisa simples e é uma coisa quase impossível também, em simultâneo. Simples se tivermos humildade. Se não tivermos humildade, poderemos demorar uma vida inteira de 70, 80 anos feita e morreremos sem termos pedido perdão aos nossos irmãos. O que é que significa pedir perdão aos nossos irmãos e irmãs? Significa restaurá-los, reerguê-los, reconstruí-los, reedificá-los, para que tenham rosto, corpo, tamanho, imagem diante de nós. Quando nós não perdoamos, nem pedimos perdão aos nossos irmãos, começamos cada vez mais a viver sozinhos,
nesta vida, isolados de todos, com uma multidão de pessoas à nossa volta. Até podemos passar passeando pelo meio de Paris, por aqueles 14 milhões de cidadãos, e continuamos sozinhos. Porque aquela multidão não vai para onde nós vamos. Aquela multidão feita de milhões de rostos, de homens e mulheres, não conhece o nosso rosto. Nós somos invisíveis para esses milhões todos das cidades por onde deambulamos, porque eles não conhecem que temos um nome. E nós somos conhecidos diante de Deus pelo nome. O nome que tomamos no batismo. O nome que tomamos quando deixámos de ser criaturas e passámos a ser filhos de Deus. Filhos de Deus. É essa a filiação que o batismo nos dá. Mas o perdão, queridos irmãos e irmãs, ao qual somos chamados hoje de uma forma escandalosamente carnal, quase perdendo nós a própria pele, em carne viva. É hoje o dia do grande perdão, é como se estivéssemos em carne viva de amor abrasador pelos nossos irmãos e de lágrimas feitas cada hora do nosso dia, da nossa vida, por continuarmos ao longo dos 365 dias últimos vividos sem conseguirmos ter ido bater à porta daqueles que nos amam ou daqueles que nos odeiam e não termos conseguido bater à porta de cada um deles pedindo perdão pelos nossos pecados. Não é chegar lá, eu vou perdoar-te, como se fôssemos santos. Não, chegar junto aos nossos irmãos e pedir perdão. Muitos acham, queridos irmãos e irmãs, que como não praticamos, não fazemos aqueles pecados monstruosamente grandes, não devemos pedir perdão. Repito-me pela segunda ou terceira vez, para vos lembrar que ainda há situações mais difíceis. Às vezes nós temos familiares, temos irmãos e irmãs, temos até pessoas no trabalho, colegas de trabalho, conhecidos, de há muitos anos. Mas entendemos, e às vezes com verdade o entendemos, que essas pessoas nos desrespeitaram, que não levam em consideração quem nós somos, que de facto não têm respeito por nós. E o que é que nós fazemos? Eu não vou pedir perdão àquela pessoa porque não me respeita. Não me respeita, eu não vou ser hipócrita. É o que nós pensamos. Isto não tem nada a ver com hipocrisia. Nem tem nada a ver com o respeito que o outro tem por mim ou deixa de ter, queridos irmãos e irmãs. Como é que eu sei? Pensai, dizei-me não a mim, mas a Cristo, nas vossas orações, que quando alguém me desrespeita profundamente, de forma aviltante, é tão escandaloso que quase vem nos jornais, o mal que me fez. Quem me garante que eu não sou, em certa medida, o promotor, o que é que quer dizer isto, o promotor? É aquele que permitiu que muito daquele grande desrespeito que aquela pessoa tem por mim, fosse eu o promotor, fosse eu aquele que deu aso, que permitiu, que alimentou que esse desrespeito crescesse em função de mim. Se calhar pela minha ausência, tantas vezes, de boa conduta também. Se calhar pela minha falta de amor, se calhar pela minha falta de amor quando corrijo, não sei corrigir, não sei antecipar-me às necessidades do outro. Depois, muitas vezes eu digo que sou desrespeitado. Certamente, muitas vezes, isso acontece. Não terão alguns culpa nenhuma no cartório. Apenas há alguém que desrespeita e pronto. Mas mesmo assim, eu, falando de mim próprio, não ousaria não pedir perdão àqueles que me desrespeitam ou que me desrespeitam. Porque nunca saberei, nunca terei a certeza em que medida ínfima, milimétrica, eu não sou também culpado. O outro está catalogado por mim como aquela senhora ou aquele senhor desrespeitaram profundamente há 20 anos que não tem respeito por mim. Nenhum tipo de mínima educação. E como é que eu sei que durante esses 20 anos eu fui puro, eu fui santo, eu fui perfeito em tudo o que fiz e que disse em função dessas pessoas que me desrespeitaram? Será que eu não cometi erro nenhum? Se tiver a certeza que não, então que cada um de nós assuma o risco de não pedir perdão. Mas eu não iria por aí. E eu aconselharia que todos peçamos perdão àqueles que não nos amam. Começando por aí.
mais longe até, há aqueles que têm ódio, raiva, rancor por nós, para chegarmos ao ponto de um dia podermos amar os nossos inimigos. Agora, pergunto-vos e pergunto-me a mim próprio, como é que nós alguma vez conseguiremos amar os nossos inimigos se não conseguimos pedir perdão? Vejam bem, se não conseguimos pedir perdão a quem não nos ama. Como é que nós podemos alguma vez amar os nossos inimigos se não conseguimos pedir perdão a quem não tem nenhum respeito por nós? A quem nos olha como se fosse uma bosta de vaca. Mas a bosta de vaca, que os outros pensam que nós somos, pede perdão. Há aqueles que nos julgam e nos catalogam como bosta de vaca. Mas nós somos filhos de Deus. Nós não somos aquilo que os outros dizem só porque abrem a boca e dizem estas aleivosias e estas asneiras. Eu não me confundo com bosta de vaca, por mais que alguém diga que o sejamos. Então, o que é que eu quero dizer? Não nos deixemos enredar nestes palavreados demoníacos que nos afastam do amor de Deus. E porquê é que nos afastam do amor de Deus? Porque antes já nos afastaram da comunhão com os nossos irmãos. E quando não há comunhão com os nossos irmãos e irmãs, não há amor. Se não há comunhão com os nossos irmãos e irmãs, não havendo amor, como é que podemos comungar com Deus? Não podemos. É tudo mera ilusão. E quando é que vamos saber que é ilusão? Infelizmente, a maioria de nós só depois de atravessarmos a ponte desta vida para a continuidade desta mesma vida depois da morte, noutra etapa desta vida. Então, o perdão é momento único, queridos irmãos e irmãs. Só podemos pedir perdão enquanto estivermos vivos. Não vamos acreditar que depois da morte nos podemos arrepender. Não vamos deixar no âmbito das exceções o que normalmente agora está ao alcance da nossa mão. Provavelmente, sim. Pelas nossas orações, muitos daqueles que partiram pelas nossas orações serão purificados pelo amor que Deus tem por eles e pela seriedade com que nós perdoamos, que os perdoamos e oramos por eles. Mas não fiquemos jogando, tirando tudo para o nível da excepcionalidade. Fixemos-nos naquilo que é do nosso conhecimento. Andemos com os nossos pés por território conhecido. Não deixemos que um dia nos arrastem para terras estrangeiras que desconhecemos, amados irmãos e irmãs. Então, sejamos amorosos. Tenhamos amor para que a morte não nos encontre, confundindo-nos a nós com rancor, confundindo-nos a nós com ódio, confundindo-nos a nós com os que exigem tudo dos outros. E às vezes até com razão. Às vezes teriam razão para exigir. Mas será que alguém, por mais injusticiado que seja, terá ou teria alguma vez mais razões e fundamentos do que Cristo teve? Ele que foi o todo injusticiado, ele o todo inocente. E o que é que ele reclamou? Quem é que respeitou Cristo? Diz ele, chicoteando por ali, por aquelas terras de Jerusalém, com quilos de carne trucidada, despejada, o termo no chão, depois dos açoites, trocando-o por Barrabás, ele que era o Filho de Deus, e de nada Cristo se queixou, subindo o Gólgota com aquela cruz pesadíssima, de quase 120 quilos às costas. Onde é que há respeito? Dizei-me. Onde é que algum daqueles milhares de homens e mulheres em Jerusalém respeitaram naqueles dias Cristo? Mas qual respeito? Onde? E o que é que devemos Cristo fazer? Não te peço perdão porque não te respeito. Porque tu não me respeitas. Vemos isto em Cristo. Só vemos amor. Amor, Ele quer lá saber, Cristo, da falta de respeito. Ele só quer saber dele. Ele, Cristo. Porquê? Porque Ele ama. O importante é que Ele ama. O importante é que Ele perdoa. Não importa a Cristo quem não gosta dele, quem não o ama, quem não o respeita, quem não lhe vai pedir perdão. Não interessa nada. É Cristo, só interessa o amor que Ele tem. Só isso.
E não digo com voz mais veemente, porque me falta a mesma, senão era como gritar do alto de um vulcão, com a força do vulcão, para que nós despertemos, para vos dizer que nos prendemos a coisas tacanhas, minúsculas, medíocres, que nos matam esse encontro de comunhão com Deus. Cristo só diz: Pai, veja bem, tu estás desrespeitado? Não, ele foi morto. Ele não foi só desrespeitado, ele foi morto. Nada do que estava anunciado pelos profetas na antiga lei, nada. Aquela gente desrespeitaram, mataram o Senhor. Bem, vinha dito que o Senhor iria para o Gólgota, mas ai daqueles pelos quais ele foi para o Gólgota. E o Senhor não perdeu a oportunidade de amar, pedindo ao Pai: Pai, perdoe-lhes a todos esses que não me respeitam, que não me amam, que não querem nada comigo, que não me reconhecem como teu filho, que não estão disponíveis para viverem uma nova vida. Por todos esses Cristo pede perdão. E nós não somos obrigados a fazer absolutamente nada. Se quisermos, não pedimos perdão a ninguém, não aceitamos o perdão também de ninguém. Nós somos livres de fazermos o que entendemos, pensamos nós. Nós só deveríamos ser livres, não para isso, mas para fazermos o que devemos. E agora a nós de pensarmos: será que deveríamos pedir perdão aos nossos irmãos e irmãs ou não? Ou ficarmos com aquela prateleira cheia de rascunhos dos pecados, da falta de amor, dos desrespeitos, da falta de educação que eles tiveram para connosco? Será que é bom mantermos prateleiras com estas coisinhas lá guardadas, para quando os olhamos pensarmos que somos muito bons e santos? Ou seria melhor não ter nada aí que fosse visivelmente o fruto do meu julgamento sobre os meus irmãos, e eu fosse só perna posta diante uma, diante da outra, para ir ao encontro daqueles que, mesmo não amando hoje, porque é que eu não faço um esforço para tentar descobrir como é que eu consigo amar quem ainda nunca consegui na minha vida? Como é que eu perdoo a quem não amo? Como é que eu consigo aproximar-me de alguém que eu abomino? Como é que isso se faz? Quantos de nós, queridos irmãos e irmãs, perdem tempo a tentar descobrir como é que se faz isto? De irmos ao encontro de quem não amamos, irmos ao encontro de quem nos faz mal, irmos ao encontro de quem não tem respeito por nós. Só se faz se nós criarmos espaço em nós para que a força de Deus nos habite. Com a nossa força humana, vamos o mais longe, que vamos à taverna do vizinho. Não vamos mais longe que isso. Para o Carnaval, são aquelas coisas que o mundo tem para nos oferecer nesta época. Aí nós vamos, mas para o resto nós temos grandes dificuldades. Então, não tomando mais o nosso tempo nem o vosso tempo. Pedir perdão hoje, cada um ao seu irmão ou irmã, é começarmos a Quaresma com a tonalidade que ela tem de ter. É respeitarmos a cor desta Santa Quaresma. A Quaresma é para que nós nos encontremos com o nosso Criador, que é nosso Pai. Mas não nos podemos encontrar com o Pai meu e de todos vós, se os filhos desse mesmo Pai se odeiam e se maltratam uns aos outros. Como é que eu posso encontrar o meu Pai, que é todo ele amor, o meu Criador, mas eu vou sozinho? Não há nenhum irmão que vá dentro do meu coração. E se calhar nos outros também não estou dentro do coração deles. Cada um de nós aproxima-se ou procura aproximar-se do Pai, que é nosso Criador, Deus Pai, mas num deserto de solidão absoluta. Eu, de forma egocêntrica, com Deus. Só que Deus é o oposto do egocentrismo. Ele é o oposto do egoísmo. Deus é o oposto da ausência de amor, porque Ele é todo amor. Deus é aquele que inclui todos no seu amor. Então Ele não vai poder reconhecer-nos, por mais que nós queiramos aproximar-nos de Deus, que Deus não poderá reconhecer-nos, porque nós não transportamos no nosso rosto o rosto dele. O que nos devolve em nós o rosto do nosso Pai Celestial é o perdão, porque o perdão restaura-nos, como eu disse há pouco. É como se saíssemos da pia batismal, do batistério, saídos do ventre da nossa mãe, inocentes e perfeitos. Quando eu peço perdão, eu reconheço o quê? Que não amei, eu reconheço que estive disponível, eu reconheço que estive aquém das expectativas que os outros depositaram em mim, que eu não fui um outro Cristo, que eu estive ausente.
Onde eu peço perdão, eu dispo-me, desnudo-me. Não tenho mais cenários criados. Não crio mais ilusões que ando a vender aí pela praça pública. Eu sou isto que eu sou. O pouco ou quase nada. Mas sou um pouco ou quase nada verdadeiro. Que não mente nem se esconde. E então este que se desnudou, que não se vende nem se esconde, nem vende ilusões a ninguém, é revestido pelo próprio corpo de Cristo. É revestido pela graça triúnica de Deus. E de repente nós, sem sabermos quem passa por nós, sentimos essa fragrância de amor. Quando olhamos para um rosto cujo nome desconhecemos e o qual nunca vimos na nossa aldeia, na nossa cidade, passando ao lado da nossa porta. Quem nos pode dizer que não foi Cristo que passou? Se calhar foi Cristo que passou. E nós sentimos esse odor, essa fragrância de vida na nossa vida. Porquê? Porque não tememos revelar as nossas falhas, não tememos revelar a fraqueza do nosso amor, não tememos revelar diante de Deus e diante dos homens quão pequeninos somos nesta arte de amar que enjeitamos, não queremos ter na nossa vida. Então não sejamos isto, queridos irmãos e irmãs. A grande quaresma é para nos conduzir daqui a 5 semanas, quando chegar a Semana Santa e depois à Páscoa, é para que cheguemos à Páscoa fortalecidos, se não com a nossa força, ao menos que houvermos criado espaço em nós para que a graça e o poder de Deus possam habitar-nos durante esta quaresma e possamos ter não a nossa força, mas a força de Deus em nós, para que, empenhando a nossa vontade, porque Deus não pede perdão por nós não somos marionetas, nós somos seres humanos criados com livre-arbítrio, com liberdade para ser exercida com lucidez. Deus dá-nos a sua força, mas não nos obriga a pedir perdão a ninguém. Ele dá-nos a sua força, capacita-nos para que nós, se quisermos, possamos e tenhamos força para empenhar a nossa vontade. É isso que a graça de Deus faz. A graça de Deus não adultera a minha vontade. Só me capacita para, se eu quiser, então eu tenho a força. Que é dele, mas eu tenho que querer usá-la. Mas sou eu que decido pedir perdão ou não. Que o Senhor vos proteja, vos abençoe, vos transfigure, à imagem deste perdão, porque todo o perdão é transfigurante. Ele é transfigurante porque o meu irmão, quando eu lhe perdoo, não é mais meu inimigo, e vice-versa. Não tem mais rancor, não fica a pensar que me desrespeitou, não. Tudo foi apagado. Ele vem de novo, vestido com roupagens novas que eu lhe dei pelo perdão que brotou do meu amor que lhe foi concedido e que eu também recebi da parte dele, porque nós não somos só aqueles que perdoamos, nós deveríamos ser mais aqueles que pedem perdão. Então, tenhamos isto em mente, para que possamos, já no próximo domingo, testemunhar e viver o domingo da ortodoxia. Trazei os ícones de vossas casas, depois temos a procissão na igreja. Não vou falar disso agora. Depois falaremos desse domingo glorioso. Mas esse domingo da ortodoxia tem a ver com a forma como começamos a quaresma. Como nós nos postulamos, nos disponibilizamos para abraçar a grande quaresma que começa agora, depois do grande perdão que vamos todos, que eu convido a todos para pedirmos uns aos outros.